Gostaria de convidá-lo a abrir sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 7. O texto que nós iremos ler é um texto um tanto quanto controverso, não só no meio adventista, mas no meio cristão, que é o texto, capítulo 7, dos versos 15 a 25. Se você achou, feche seus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez. Pai Santo Eterno Deus, louvado seja o Teu nome, Pai, pelo privilégio de, em liberdade, estarmos aqui nesse local de culto, de oração, com nossas Bíblias abertas para estudarmos a Tua Palavra. Que Teu Santo Espírito possa estar em nosso meio, nos iluminando, abrindo a nossa mente para compreendermos aquilo que o Senhor tem a nos revelar. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, achou aí? Romanos, capítulo 7, a partir do verso 15, diz assim: Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Verso 24. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Aqui nesse texto nós vemos claramente um homem com problemas espirituais, um homem que está em dificuldades, um homem que está angustiado, porque ele sabe que a lei é boa, ele quer obedecer à lei, ele quer fazer a vontade de Deus, ele quer seguir, o que a palavra de Deus diz, mas ele não consegue. Ele encontra uma outra lei que reside dentro do seu coração, que o puxa para baixo. E esse homem, que podemos chamar de homem de Romanos 7, é um homem que está fadado ao fracasso, à derrota espiritual. Normalmente, quando nós lemos esse texto, nós logo pensamos em duas opções, Quem é o homem de Romanos 7? Primeira opção é que é um homem não convertido. Podemos pensar assim que é um homem que não conhece a palavra de Deus, um homem que não tem religião, um homem que não frequenta a igreja, um homem que não desceu às águas batismais, um homem que está em rebeldia contra Deus, não quer saber de Deus. Essa é a primeira opção. Segunda opção, não, é um homem convertido, é um homem que vem à igreja, é um homem religioso, é um homem que ama Deus, é um homem que quer fazer a vontade de Deus. E quando nós vemos essas duas opções, a primeira delas, quem sabe, Paulo tem utilizado o pronome eu, ao falar do homem de Romanos 7, quem sabe por fim só de exemplo, Mas muitos são levados a crer que realmente o homem de Romanos 7 é um homem convertido. E de fato, quando nós vamos ao texto, lá no verso 15, o eu de Romanos 7 odeia o mal e deseja fazer o bem. Pessoas não convertidas não confessam que a lei de Deus é boa, Verso 16, ele concorda com a lei de Deus, reconhecendo que ela é boa. No verso 18, ele reconhece a sua depravação inata. No verso 21, ele quer fazer o bem. No verso 19, ele não deseja fazer o mal.
No verso 22, ele concorda alegremente com a lei de Deus. No verso 23, ele se sente aprisionado e preso ao seu pecado. No verso 24, ele confessa a sua miséria. Veja, são todas características que não são compatíveis com um homem não convertido. Um homem não convertido, um homem do mundo, podemos dizer assim, ele não confessa que a lei de Deus é boa, ele não deseja fazer o bem. Então, alguns cortam, essa primeira opção, e então se convencem de que, de fato, o homem de Romanos 7 é um homem convertido. E nesse caso, Paulo ele está falando de si mesmo, e nós nos identificamos muito com este homem de Romanos 7. E eu fico pensando que, se Paulo, que é Paulo, quem sabe, um homem que, depois de Jesus, quem sabe seja a pessoa mais santa que já tem existido nessa terra, se nem Paulo conseguiu, o que diremos nós? O que diremos nós? Muitos concluem que Paulo está falando de si mesmo e que nesse caso é impossível nós vencermos os pecados da vida. Estamos fadados a viver um cristianismo permeado de pecados. Podemos vir aqui à igreja, nossa vida às vezes está bem, mas por vezes a montanha-russa está aqui embaixo, e a nossa vida muitas vezes identificamos com um sobe e desce, sobe e desce. Uma hora estamos bem, outra hora estamos mal. E eu fico me perguntando, será que essa vida espiritual, de uma hora está bem e uma hora está mal, será que este é o melhor que nós podemos apresentar a Deus, irmãos? Será que esse é o máximo de cristianismo nessa terra que nós podemos oferecer a Deus? Será que esse era o máximo que Paulo, de fato, havia conseguido? E que, por consequência, nós também podemos chegar? Viemos à igreja, com o nosso terninho, com nossa gravata, parecendo santinhos, Mas vivemos uma vida de fachada. Quando vamos para a nossa casa, quando estamos no nosso lar, quando nós estamos no meio de outras pessoas, ali expomos verdadeiramente quem nós somos. Será que você se identifica com este homem de Romanos 7? Será que essa descrição do homem de Romanos 7 reflete o que você está passando na sua vida particular, na sua vida pessoal, na sua vida espiritual? Sabe, uma vez, uma irmã, ela foi até a nossa igreja ali de Santa Maria da Imperatriz e pregou sobre esse texto, Romanos 7, dos versos 15 a 25. Esse foi também o tema do sermão dela. E, enfim, ela fez toda a exposição, e no final, a conclusão do sermão dessa irmã, e eu fiquei com um pensamento, com uma pulga atrás da orelha. A conclusão foi, então, que nós devemos pecar menos. Essa foi a conclusão do sermão. Se não tem para onde fugir, se essa é nossa condição, se isso é o máximo que podemos oferecer a Deus, então vamos nos, como é que se diz? Vamos achar que isso realmente é o melhor que podemos oferecer a Deus e estarmos satisfeitos com isso. E o pior de tudo, que está tudo bem. Continuarmos vivendo com essa vida de sobe e desce. Que não tem como mudar, Somos pecadores mesmo, não tem nada que podemos fazer para melhorar, isso é o máximo que podemos. Será, irmãos? O que você acha? O que você aprendeu? O que você foi ensinado a respeito desse texto, desses versos 15 a 25? Eu fui ensinado de uma forma. Hoje eu já entendo de uma forma completamente diferente. E eu imagino que muitos dos que aqui estão realmente entendem de uma forma errada. Podemos dizer assim, francamente, o que o texto realmente quer dizer. Veja, quando nos deparamos com um texto difícil, existem pelo menos 3 regrinhas que nós podemos utilizar para compreender o que o texto quer dizer. Primeiro, utilizar o contexto, analisar o contexto daquele verso. Você vê o que os versos anteriores querem dizer, o que os versos depois querem dizer, para você entender o que o autor, Paulo, estava querendo dizer com aquele texto. Segunda regrinha, você analisa outros textos da Bíblia, E principalmente se tiver outros textos do mesmo autor.
E por sorte nós temos muitos textos, muitas cartas, né, de Paulo no Novo Testamento. E o que Paulo diz sobre esse mesmo assunto nas suas outras cartas? Comparar texto com texto, ok? Terceira regrinha, se nenhuma dessas ainda nos convencer, nós podemos então ir ao original e ver o que o original tem a nos dizer, tá? Então, eu vou pedir licença aos irmãos para nós começarmos analisando o contexto, tá? Do livro de Romanos. Se nós formos ali para o capítulo 1 de Romanos, ele vai dizer como a humanidade, em geral, caiu cada vez mais em pecado. Basicamente é isso que o capítulo 1 vai dizer. Na idolatria, na homossexualidade, na depravação, né, como o mundo, né, foi seguindo este caminho. Esse é o que Paulo diz no capítulo 1. No capítulo 2, ele vem dizendo que, igualmente, os judeus, assim como os gentios, caíram nos mesmos pecados. Né? Os judeus não são nada melhores do que os gentios. E os capítulos 3, 4 e 5, eles formam um bloco dentro do livro de Romanos, em que Paulo apresenta sobre a justificação pela fé. Então, no capítulo 3, lá ele vem dizendo, né, que todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Todos nós somos pecadores. Mesma condição. Gentios, judeus, todos iguais. Nenhum pode se salvar por si mesmo. Nós precisamos do sangue, da graça de Cristo Jesus para sermos salvos. E daí no capítulo 5, aliás, no capítulo 4, ele traz o exemplo de Abraão, né, como Abraão foi justificado pela fé, quando ofereceu o seu filho no Monte Moriá, né, capítulo 5. E muitos cristãos, principalmente de outras denominações, inclusive, acreditam que essa é toda a mensagem que Paulo tem a trazer aos romanos. Justificação pela fé. Veja, Jesus nos salva, Jesus nos limpa dos pecados, e veja que tudo isso está certo. Tá? Tudo isso está certo. Mas não é só isso. Agora, o que outros fazem é, já que, né, Jesus eles nos salva, vamos continuar vivendo nossa vida como antigamente. Não é assim que muitos cristãos pensam? Nós, como adventistas, sabemos que não é assim. Que nós precisamos passar por uma transformação, que nós chamamos de santificação, não é? Não é assim? E onde que Paulo ele vem falando sobre santificação? Nos capítulos seguintes. Veja que o capítulo 6, 7 e 8, eles também formam um bloco que fala sobre o mesmo assunto, ok? Assim como o capítulo 3, 4 e 5 falam sobre a justificação pela fé, os capítulos 6, 7 e 8 falam sobre santificação. E é ali no meio, no capítulo 7, em que está o texto que nós lemos. Agora, quando nós então analisamos esse contexto, lá no capítulo 6, no verso 1, depois que Paulo ele apresenta sobre a justificação pela fé, então o que ele diz aos romanos? Como ele abre esse assunto da santificação aos romanos? Vamos ler? Romanos capítulo 6, verso 1 diz assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? E a resposta é: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Veja, irmãos, nós não podemos continuar vivendo como antigamente, antes de conhecermos a graça, antes de conhecermos o Evangelho. O verso 3 diz assim: Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Então aqui Paulo ele começa falando da santificação, falando do batismo. E o que é o batismo na Bíblia? Morte e ressurreição. Esse é o significado do batismo. Pois fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, verso 4. Para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Quando nós descemos as águas batismais, é como se estivéssemos morrendo.
E quando saímos das águas batismais, é como se estivéssemos ressuscitando. Olha só que maravilha. Essa é a maravilha do Evangelho. Por isso que Paulo diz assim: somos sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, de igual maneira, sejamos ressuscitados com ele, para andarmos como? Em novidade de vida. Aí no verso 6, então, ele esclarece o que morre nas águas. Quem que morre nas águas? O velho homem. O velho homem. O velho homem deve ser sepultado, né? Mais alguns textos, não, logicamente não vamos ler todo o capítulo 6, mas ali no verso 14, diz o seguinte: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Veja que aqui no verso 14 ele introduz um conceito, né? Debaixo da lei, debaixo da lei, debaixo da graça. O que isso quer dizer, né? No verso 15 ele também fala sobre isso. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Então veja, nós estamos debaixo da lei, sim ou não? Não, não estamos debaixo da lei, irmãos. Né? Estamos o quê? Debaixo da onde? Da graça. Né? Coloque isso na sua cabeça, não estamos debaixo da lei. Onde que Paulo ele introduz essa questão, né, dos que estão debaixo da lei? No capítulo 3, nos versos 19 e 20. Vamos ver ali, vire sua página ali, uma página anterior, no verso 19, capítulo 3, ele diz assim, ó: ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Veja, nós que estamos debaixo da graça, o que isso quer dizer? Nós cremos que nós somos salvos pela graça. Os que estão debaixo da lei acreditam que serão salvos pela guarda da lei. Né? E aqui então Paulo esclarece que ninguém vai ser salvo pela guarda da lei. Você é salvo por guardar o sábado, sim ou não? Não. Não é sábado, não é ser vegetariano, não é nada disso que vai fazer você ser salvo. Somos salvos unicamente pela graça. Agora veja só, irmãos, existia um terceiro grupo. Lembra quando nós perguntamos quem é o homem de Romanos 7? Seria o homem não convertido? Seria o homem convertido? Na verdade, existe um terceiro grupo de pessoas, que nós não falamos no início. E é quem? É esse grupo aqui, ó. Os que estão debaixo da lei. Ah, irmãos, e é sobre esse grupo que Paulo, ele agora vai falar no capítulo 7. É a esse grupo dos que estão debaixo da lei que ele agora dirige a sua mensagem no capítulo 7. No capítulo 7, o verso 1 começa dizendo assim: porventura ignorais, irmãos, pois falo a quem? Que diz aí a sua Bíblia? Aos que conhecem a lei. Olha só, a quem Paulo está se dirigindo? Aos que conhecem a lei. Então eram os judeus, tá? Os judeus, os que conheciam a lei. Então Paulo agora se dirige aos judeus que viviam em Roma, né? A vocês que conhecem a lei, prestem atenção, é o que Paulo diz. Ignorais, irmãos, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Então aqui Paulo ele está falando assim: judeus, vocês têm um compromisso com a lei, né? A lei tem domínio sobre vós, sobre toda a vida. No verso 2 e 3, ele compara essa união com a lei numa parábola do casamento. Então ele diz assim, ó, no verso 2 e 3. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Né? Era assim que funcionava. Ainda assim, deveria ser nos dias de hoje. Né? Quer dizer, o marido está ligado à mulher até que um dos dois morra. Se um dos dois morrer,
então o cônjuge, o outro que ficou vivo, estará livre para contrair novas núpcias, não é assim? Ok. Então, no verso 4, ele diz assim: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então, o que Paulo está sugerindo aos judeus? Judeus, morram para a lei, no sentido de que, abrindo parênteses, de tentar ser salvo pela guarda dos mandamentos. E daí quem que morre? Ali no verso 4 diz, quem que morre ali? Assim, meus irmãos, também vós morrestes, são nós que devemos morrer. Como diz no capítulo 6, é o velho homem que morre. Quando nós descemos as águas batismais, morremos para o nosso velho homem, para ressuscitarmos, para então adquirirmos novas núpcias com Jesus Cristo. Ok? Até aqui tudo bem? Verso 5. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Veja só, irmãos. Os judeus, a lei de Deus acabava acentuando ainda mais as paixões pecaminosas. Porque o que está sem lei, ele não tem parâmetro do que é certo e o que é errado. Mas quando nós temos conhecimento da lei, a lei ela faz o quê? Ela aponta o pecado, ela aponta o que é errado. Então era como se a lei colocasse em realce, em destaque, ainda mais as paixões pecaminosas dos judeus. Porque os judeus sem fé, eles tentavam pela lei serem justos e não conseguiam. Logicamente, a gente sabe que uma pessoa sem fé, tentando guardar a lei, não vai conseguir. Então isso colocava ainda mais em realce o pecado deles. Agora, porém, libertados da lei, verso 6, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Então veja, nós continuamos servindo a lei, sim ou não? Sim, mas não na caducidade da letra, Agora servimos em novidade de espírito. E para desmistificar ali que a lei fosse algo ruim para os judeus, de que não era isso que Paulo estava querendo dizer, ele continua ali no texto dizendo, que diremos, pois, verso 7, é a lei pecado? Ora, querendo dizer assim, tudo bem, não somos salvos pela guarda da lei, mas isso quer dizer que a lei é ruim, que a lei é pecado, que a lei devemos nos afastar da lei, é isso? Então é isso que Paulo vem desmistificar. De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Onde está escrito não cobiçarás? Nos 10 mandamentos, é o 10º mandamento, sim ou não? Então ali no verso 12, pulando um pouquinho ali, ele finaliza essa questão da lei dizendo, por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Aí depois nos versos 15 a 25, ele fala esse texto tão controverso que nós lemos no início, Quero fazer o bem, mas não encontro em mim forças para guardar e cumprir a lei. Isso realmente é uma grande dúvida no meio cristão, sobre o que Paulo realmente, de que grupo desses aqui, que nós apresentamos, de que grupo Paulo realmente estava falando. O contexto agora posterior ao capítulo 7, ao capítulo 8, e fecha ali com chave de ouro para nós conseguirmos entender que realmente Paulo, ele não está falando aos que estavam debaixo da graça, sim aos debaixo da lei. O verso 1, capítulo 8 diz, agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Aqui esse verso 3 diz assim que era impossível a lei
fazer com que nós fôssemos melhores, com que nós vencêssemos o pecado. Muito pelo contrário, a lei, no capítulo 3, verso 19 e 20, o que nós lemos? A lei, ela aponta o pecado, para que todo mundo seja culpável perante Deus. Então, a lei, ela é incapaz de nos tornar melhor. Se fosse assim, os judeus já estariam salvos. Nós precisamos do quê? De Cristo Jesus. É isso que nós precisamos. O verso 4, então, diz que Jesus, né, veio em semelhança de carne pecaminosa, né, condenou na carne o pecado, verso 4 agora, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha só que maravilha. Aqui nós vemos uma diferença com o capítulo 7. Aqui é uma diferença, né? Nós unidos com Cristo, agora sim, nós podemos, né, o preceito da lei se cumprisse em nós. Quer dizer, que agora finalmente a gente pode conseguir guardar a lei de Deus, unidos com Cristo Jesus. Aí no verso 5 a 8, ele vem falando sobre uma dicotomia aqui entre carne e espírito. Vocês vão reparar aqui que ele vai citar várias vezes, carne e espírito, carne e espírito. Ele diz assim, porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Verso 9, vós, porém, não estáis na carne, irmãos. Olha só, amém por isso, sim ou não? Mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Aqui está o segredo. Se nós quisermos vencer, diferente do homem do capítulo 7, nós precisamos do Espírito. Se nós temos o Espírito, nós, né, matamos a carne, nós morremos para a carne, para que o Espírito possa nos dar vida, para cumprirmos aquilo que Deus nos pede. Se, porém, Cristo está em vós, verso 10, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Já estamos terminando aqui a leitura do texto aqui de Romanos, tá, irmãos? Verso 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito em que vós habita. Olha só, essa descrição aqui de Romanos 8, retrata agora um homem totalmente diferente do capítulo 7. Este homem do capítulo 8, né, um homem que vive segundo o Espírito, é realmente o homem que deve estar vivendo debaixo da graça. Essa deve refletir a nossa vida espiritual. Completamente diferente do homem do capítulo 7. Vamos destacar alguns pontos? Veja, por exemplo, novamente ali no capítulo 5, aliás, no capítulo 7, o verso 15. Lá diz assim, né? Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ok? Então, o homem do capítulo 7, ele faz aquilo que ele quer, sim ou não? Não, ele faz aquilo que ele detesta. Ele não consegue obedecer. Agora, se você for para o capítulo 8, verso 4, o que diz ali? A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Quer dizer, o homem de Romanos 8, ele cumpre a lei. Ele consegue. Romanos 7, no verso 17, diz: neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Veja, ele fala assim, o pecado que habita em mim. No verso, no finalzinho do verso 20, ele também fala a mesma coisa, o pecado que habita em mim. Agora, comparando agora com o homem de Romanos 8, verso 9. Vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Não é o pecado que deve habitar no cristão, e sim quem? O Espírito. O verso 11 também diz isso, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus. É Ele que tem que habitar em nosso coração, não o pecado.
Não o pecado. O pecado não habita no coração do cristão. Capítulo 7, o verso 23, na última linha ali do verso 23, fala que o homem de Romanos 7 é prisioneiro da lei do pecado. Achou aí? Se nós formos para Romanos 6, que também fala, né, traz as mesmas características do homem de Romanos 8, no verso 22, diz assim: agora, porém, libertados do pecado. Veja, o homem de Romanos 7 é prisioneiro da lei do pecado. Mas o homem de Romanos 6 e Romanos 8, que é o mesmo, ele é o quê? Libertado, é liberto do pecado. Que mais? Ali em Romanos 7, no verso 14, diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou o quê? Carnal. Romanos 8, verso 7 diz o quê? O pendor da carne é o quê? Inimizade contra Deus. Queridos, você não pode continuar vivendo a vida do homem de Romanos 7, né, segundo a carne, porque isso é o quê? É inimizade contra Deus. Não podemos. E ainda no verso 14 ali de Romanos 7, continua dizendo o quê? Vendido à escravidão do pecado. Romanos 6, o verso 18, diz assim: e uma vez libertados do pecado, fomos feitos servos da justiça. Então, queridos, não somos vendidos à escravidão do pecado, mas fomos libertados por esse Espírito que dá vida, para vivermos em novidade de vida. Amém? Que nós não possamos mais usar o capítulo 7 como desculpa. É como se fosse uma carta branca, né? Nós pensarmos que o homem de Romanos 7 é o Paulo falando de si mesmo. Na verdade, por que Paulo ele utiliza o pronome eu aqui? Porque ele muito bem sabe o que é viver debaixo da lei. A descrição de Romanos 7, 15 a 25 pode ser muito bem a descrição de Paulo antes do caminho de Damasco, não é? Aquele Paulo fariseu, não é, que perseguia os cristãos. Ele mesmo disse que na lei ele, né, tentava cumprir tudo, mas certamente não conseguia, porque nós sabemos que sem fé nós não conseguimos cumprir a lei. Essa era a descrição do homem Paulo. Então, quando ele utiliza o pronome eu, ele sabe, ele já viveu aquilo. Tem um texto, eu até anotei aqui, está lá em 1 Coríntios 9, 20 a 22, ele diz assim, né? Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Olha só que ele usa até o termo, ó. Procedi como judeu para ganhar aqueles que vivem debaixo da lei. Embora não esteja eu debaixo da lei, fiz-me fraco para ganhar os fracos, fiz-me de tudo para de todos os modos salvar alguns. Então esse era o Paulo. Paulo empático, né? Ele se colocava no lugar daqueles que eram seus ouvintes. Então eu creio, irmãos, que aqui quando Paulo ele utiliza o pronome eu, ele está querendo se identificar com aquele público, porque ele sabe o que é estar vivendo debaixo da lei, sem conseguir cumprir com os propósitos de Deus. Agora, o Paulo converso é um Paulo que morreu para o velho homem, permitiu que o Espírito entrasse no seu coração, para então o preceito da lei se cumprisse nele também, como diz ali no capítulo 8. Irmãos, só avançando mais um pouquinho, eu separei aqui alguns textos. Nós já lemos aqui um pouco do contexto do que diz ali no capítulo anterior, o capítulo 6, também no capítulo posterior, o capítulo 8, para entendermos, né, o que Paulo estava querendo dizer aqui aos romanos. Agora vamos analisar brevemente aqui alguns poucos minutos, que ainda temos, alguns textos de Paulo em outras cartas. Vamos comparar o que Paulo ele diz sobre esse mesmo assunto a outros destinatários, né? Aos Coríntios, aos Tessalonicenses, aos Filipenses, aos Colossenses. Vamos ver o que Paulo diz sobre esse mesmo assunto? E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, mais uma vez, a ideia de que a gente não viver mais para nós mesmos. A ideia de morte também, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é.
e as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Veja, aquela vida de pecado anterior, ou aquela montanha russa, ficou para trás, irmãos, né? Ficou para trás. Eis que as coisas velhas passaram. Os que são de Cristo crucificaram a carne. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Mais uma vez a questão daquela dicotomia entre carne e Espírito, que ele traz no capítulo 8, né? Devemos morrer para a carne. Se o homem de Romanos 7 diz que vive, né? Porque o pecado habita nele, seguindo as paixões carnais, é porque ele ainda não morreu para a carne. Quando o cristão morre, crucifica a carne, quem que entra no lugar? O Espírito. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Veja, nós continuamos vivendo na carne. Continuamos tendo uma natureza pecaminosa, sim ou não? Sim, continuamos tendo uma natureza pecaminosa. Mas isso quer dizer que não podemos vencer o pecado na carne? Não é isso que a Bíblia diz, né? A Bíblia diz que nós podemos vencer os pecados mesmo em carne pecaminosa. Mesmo nessa natureza. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Veja, a nossa vida tem que ser a vida de Jesus. É essa vida que nós devemos ter, a vida de Jesus. Mais um texto, veja, são todos os textos de Paulo, tá? Selecionei todos os textos de Paulo, agora aos Efésios. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. O velho homem morreu, para agora, quando, né, saindo da água batismal, né, como ressuscitando um novo homem em Cristo Jesus. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Veja só, a santificação, ela não é algo instantâneo. A justificação não é? A justificação, sim, você aceita Jesus, você está imediatamente salvo. Agora, a santificação é um processo que vai levar a vida toda. É como aquele versinho que diz, né? A vida do cristão é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais, até se tornar dia perfeito. Uma coisa de cada vez. Somos transformados de glória em glória, dia após dia, na própria imagem de Jesus. Agora você acha que a imagem de Jesus é essa montanha-russa de hora cai, hora peca, hora, né? Não, irmãos. Ok? Está ficando claro? Portanto, meus irmãos, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Veja só, deixemo-nos levar para o que é perfeito. Veja como a Bíblia traz essa questão da perfeição, né? A nossa oração é essa, que vocês sejam aperfeiçoados. O que a Bíblia diz sobre perfeição? O que é sermos perfeitos, né? Ao olhar da Bíblia, né? O que ela diz sobre isso? Será que perfeição na Bíblia é atingirmos um grau máximo de impecabilidade? Será que é isso? Não, não é isso. O que é a perfeição? É exatamente essa santificação. A santificação, ela não começa, né, a vida inteira como se fosse uma escadinha. Esse processo é a perfeição. Veja que a perfeição não é um estado estático, parado. Ela é um estado dinâmico. Quando você olha um bebezinho, tem um bebezinho aqui? Não. Acho que não, né? Tem um bebezinho ali? Quando a gente olha um bebezinho, ele não tem cabelo, mas é perfeito. Ele não tem dentes, mas é perfeito. O bebezinho não sabe andar, mas ele é perfeito. É, porque ele é perfeito no nível de maturidade que ele tem. O que isso quer dizer? Quando alguém se converte, né, morre para o eu, para o velho homem, e passa a seguir a lei de Deus, não agora como meritocracia, né, mas porque Deus nos pede, não como obras de salvação, mas como um resultado da salvação que já obteve em Cristo Jesus. Cada dia mais que a gente tem em contato com a lei,
a gente vai descobrindo novos pecados que até então eram desconhecidos, não é? São os pecados por ignorância. E como que a Bíblia trata os pecados de ignorância lá no Velho Testamento, lá em Deuteronômio, né? Como que Moisés tratava os pecados de ignorância? O que ele diz? Deus não atribui culpa aos pecados de ignorância. Mas se você sabe que alguma coisa é errado e você continua fazendo, esse é o pecado de rebelião. E lá em 1 Coríntios diz que não houve tentação que não fosse sobre-humana, né? Mas Deus é fiel, e junto com a tentação, Ele vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Acho que é isso que diz. Então veja, tem alguma tentação que a gente é incapaz de vencer? Não. Mas, se você, na sua luz que você recebeu, você está seguindo tudo aquilo, você é perfeito aos olhos de Deus? É. Mas você continua pecando, algumas coisas inconscientes, sim ou não? Sim, mas o dia de amanhã, a luz da aurora, né? Lembra? A Bíblia o revelará. À medida que você vai aumentando em conhecimento, aumentando em luz, Deus também vai lhe dando força para vencer estes pecados. Dia após dia, até que cheguemos na volta de Jesus, né? Onde passaremos então pela glorificação. Esse é outro assunto. Muito bem. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Acho que temos ainda mais uns minutos, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha só, irmãos, não somos deste mundo, né? O que a Bíblia fala, não podemos seguir as coisas deste mundo. O que este mundo nos oferece. Portanto, sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Esse texto aqui é interessante, né? É Paulo dizendo, veja, Paulo está dizendo assim, ó, irmãos de Corinto, sigam o meu exemplo. É isso que ele está dizendo. Como também o exemplo de Cristo. Agora vamos imaginar que a vida de Paulo fosse essa de Romanos 7. Né? Que nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Né? O pecado que habita em mim, o querer o bem em mim, né? O querer o bem está em mim, mas não o efetuá-lo. Né? Sou prisioneiro do pecado. Você gostaria de seguir o exemplo desse Paulo aí? Que não consegue vencer? Não, logicamente que não era assim que Paulo vivia, por isso que ele diz, sejam meus imitadores. Porque Paulo era o homem de Romanos 8, né, sob o Espírito, vive sob o Espírito, não segundo a carne. Andai no Espírito e... Olha só como é forte isso, né? Jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Veja que palavra forte, né? Outra palavra forte, ó. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Outra palavra forte. Sejam irrepreensíveis, mais uma vez ele fala aqui aos filipenses, e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa. Esse é o mundo que nós vivemos. Vivemos num mundo corrompido, perverso. E como nós devemos ser? Irrepreensíveis. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Olha só, jamais irrepreensíveis, inculpáveis, inabaláveis. Veja quantas palavras fortes que Paulo utiliza. Este é como é o retrato do homem de Romanos 8, o homem que vive segundo o Espírito. Acho que tem mais alguns textos aqui. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula. Olha só como que a igreja deve se apresentar diante de Deus. Sem o quê? Sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Tem outro texto que Paulo utiliza assim, né, que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, não é? Como que era o sacrifício naquela época? Dentre os cordeirinhos, quem que o sacerdote escolhia? Aquele que estivesse sem mácula, nem ruga, né? Sem defeito, era assim. E é assim que deve ser o sacrifício da nossa vida.
sem mácula, sem ruga. Isto é, sem pecados conhecidos, ok, irmãos? É isso que quer dizer. Quer dizer, se você sabe que você está fazendo uma coisa, e você sabe que é errado, você tem defeito, tá? É isso que a Bíblia está querendo dizer. Nós podemos ter o poder do Espírito Santo para vencer todos os pecados conhecidos, todos, porque não houve tentação que fosse sobre-humana. É um desafio? É difícil? Irmãos, é difícil. Porque a carne luta, é uma batalha, é um conflito. Todos os dias. Todos os dias. Mas é possível. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Veja, apesar de ser o conflito e ser difícil, quem que é poderoso para fazer aquilo que nós não conseguimos fazer por nós mesmos? Deus, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Deus é capaz de fazer com que você pare de pecar. Sim ou não? Ou isso já está longe do alcance de Deus? Deus pode todas as coisas, menos fazer com que você pare de pecar. Não. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Veja que não são só ações, irmãos. São também o quê? Os pensamentos. E ali fala, só poucos pensamentos? Levando cativo, todo pensamento é 100%. Todo pensamento à obediência de Cristo. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Não sejais tentados além das vossas forças. E tudo isso, irmãos, é por esforço próprio? É meritocracia, sim ou não? Não. É Deus quem efetua em vós, tanto querer como realizar. É tudo por Deus, nada por nós. Nada por nós mesmos. Nós, por nós mesmos, não somos nada, irmãos. Somos incapazes, completamente incapazes. Nosso objetivo é sempre ir até Deus. Sabe, irmãos, teve uma época da minha vida que um pecado me perseguia. E talvez você saiba disso, porque sempre tem, né, na nossa vida, sempre aquele pecado, normalmente é o mesmo pecado, né, que nos faz cair, aquele pecado que nos traz vergonha. E eu lutava contra esse pecado, meu objetivo era vencer aquele meu pecado. Meu foco estava onde? No pecado. O meu foco estava em resolver o pecado. E quanto mais eu focava o pecado, mais eu caía. Mas quando nós mudamos o nosso foco para Cristo Jesus, não interessa, irmãos, o pecado. Talvez você ainda caia 1, 2, 3, seja lá quantas vezes for. Continue com foco em Jesus, que um dia Ele lhe dará a vitória. Amém? Poucas coisas, metade das coisas eu posso naquele que me fortalece. É isso que diz o texto? São todas, irmãos, são todas. Não tem nada que Deus seja incapaz de fazer. Às vezes a gente acha que Deus ele é incapaz para fazer com que a gente pare de pecar, né? Porque Deus pode todas as coisas, mas isso já é demais, já pedi demais para Deus. Não, irmãos. Deus é capaz de fazer tudo naquele que nos fortalece. Eu gostaria de encerrar. Tem esse texto aqui interessante, mas não eu gostaria de encerrar depois com o último texto. Esse diz assim, ó: quem não tem suficiente fé em Cristo para crer que Ele pode livrá-lo de pecar, não tem a fé que lhe dará a entrada no reino de Deus. É forte? Muito forte. Está lá em manuscrito 161 de 1897. Vou ler mais uma vez. Quem não tem suficiente fé em Cristo para crer que Ele pode livrá-lo de pecar, não tem a fé que lhe dará a entrada no reino de Deus. Irmãos, que isso possa mover o nosso coração, que a gente possa crer. A nossa função é essa. É só isso. Nós precisamos ter fé. Precisamos crer que é possível. Porque se Deus prometeu, Ele há de cumprir. Deixa o resto com Deus, Ele há de fazer. Nossa função é somente crer e agir também. De que forma? Olha só, esse é o último texto. É um dos meus textos preferidos da Bíblia. Quem sabe, se eu dissesse assim que talvez pudéssemos resumir o Evangelho em um texto. Lógico, tem muitos textos, né? Mas eu gosto muito desse texto. Às vezes eu prego sobre diferentes assuntos, mas no final eu encerro o sermão com esse texto. Eu gosto de encerrar com esse texto, porque para mim ele resume muita coisa. Tá?
diz assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua alma, perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Esse também é um texto um tanto quanto mal compreendido, né? Às vezes as pessoas falam assim: a cruz é uma doença que eu tenho, a cruz é um filho, né, com problema, ou a minha cruz é a minha sogra que eu tenho que carregar. Né? As pessoas vão atribuindo a cruz a diferentes coisas, né, que tem que carregar, é um sofrimento essa cruz, essa doença, né, uma sogra, enfim. Mas, irmãos, quem carrega uma cruz está indo para onde? Para a morte. Jesus, ele está nos convidando para o Calvário. Aquele que carrega uma cruz só tem um destino: a morte. Como nós vimos, né, em Romanos, nós devemos morrer para o velho homem. É isso que significa. Nós não devemos morrer. Não é, né? Jesus não está dizendo que a gente deve morrer fisicamente. Devemos morrer para o nosso velho homem, para nossas próprias naturezas, para nossas inclinações, para nossos desejos. Nós queremos ir por um lado, porque a gente gosta de tais coisas, né, irmãos? A gente gosta, o pecado é prazeroso, né? Ele nos atrai. Mas nós devemos renunciar a isso, é morrer para isso. Isso não interessa mais, para vivermos em novidade de vida, aquilo que Deus quer. E aí ele ainda dá um segredo aqui, ó. Ele diz o quê? Dia a dia, é todos os dias, irmãos. Todos os dias nós devemos morrer para o velho homem. Não é uma vez por semana, não é só no sábado quando vem na igreja. Todos os dias. Se você quer receber o Espírito para ser vencedor, isso começa lá de manhã cedo na sua casa. Em comunhão com Ele, estudo da palavra, oração, testemunho, ok? Somente assim nós vamos conseguir crucificar o nosso velho homem. Eu gostaria de encerrar com uma breve ilustração. Diz que um homem estava pregando numa igreja, um pregador estava numa igreja, quando de repente entra lá, corredor, no final do corredor, um homem sem as pernas. E ele vem se arrastando pelo corredor central só com as mãos. E logo ele chama a atenção, as pessoas começam a olhar para o lado, né? Os que estão à frente olham para trás e vem aquele homem se aproximando cada vez mais, né? Tira toda a concentração, o próprio pregador tem que parar o sermão e todos ficam olhando o que aquele homem vai fazer, se arrastando com as mãos até aqui na frente. E chegando aqui à frente, ele se dirige para o pregador e diz assim: Deus aceita, pregador, a metade de um homem pela metade? E aquele pregador responde: Deus aceita a metade de um homem que se entrega por inteiro, mas não aceita um homem inteiro que se entrega pela metade. A nossa vida cristã deve ser por inteira. Nós não podemos nos entregar pela metade. Eu não sei o que se passa na sua vida. Eu não sei se tem alguma coisa que você ainda não entregou para Cristo Jesus. Se tem alguma coisa que é mais forte, uma tendência, às vezes um desejo, alguma tentação que você ainda não conseguiu vencer, foque-se nisso, né? Entregue tudo para Jesus. Comece dia a dia com Ele. E tenha certeza de que Deus é capaz de fazê-lo você vencer. Não por esforço próprio, mas tudo por Ele. E com certeza você vai alcançar a vitória. Essa mensagem não é só para os judeus daquela época, mas se aplica a todos aqueles, se aplica a todos aqueles que, de alguma forma, querem cumprir a lei de Deus, mas não estão buscando fé suficiente em Cristo Jesus. E eu creio que como adventistas, né, que aceitamos a lei de Deus, ela se aplica muito bem a nós. Que possamos cada dia mais nos apegar a Cristo Jesus, para que por fim Ele possa nos dar a vitória. Amém? Eu gostaria de convidar minha esposa, nós iremos cantar um hino, que fala um pouco sobre isso também.
fraco e pecador, sozinho não consigo salvação. Não há nada que eu faça para merecer o preço do perdão. Mas pela fé posso ter justiça do Senhor, e desejoso Ele está, posso ouvir o seu clamor. Vestes de justiça eu te dou, branqueadas no meu sangue lá na cruz. Creia que eu posso libertá-lo de uma vida de pecar, e como eu, tu vencerás. Eu fui homem como tu, fui tentado, mas eu não pequei. Vim a fim de dar o exemplo de que podes resistir a todo mal, mas tal poder só podes ter com firme comunhão, Buscando mais me conhecer e em constante oração. Vestes de justiça eu te dou, branqueadas no meu sangue lá na cruz. Creia que eu posso libertá-lo de uma vida de pecar, e como eu, tu vencerás. Deus espera que o seu povo reflita o caráter de Jesus. Quando a igreja tiver, receberão a chuva de poder. Assim a obra irá findar e o mundo ouvirá da sua volta, e então virá para nos buscar. Vestes de justiça eu te dou, branqueadas no meu sangue lá na cruz. Creia que eu posso libertá-lo de uma vida de pecar, e como eu, tu vencerás, e como eu, tu vencerás. Amém. Vamos orar? Pode se colocar em pé. Santo Deus, amado Pai, obrigado, Pai, pelo sacrifício de Jesus. Obrigado porque um dia o Senhor mesmo esteve aqui essa terra, como homem, como um de nós, para nos dar o exemplo, Pai, para morrer em nossos pecados, para que assim também nós pudéssemos seguir
o teu exemplo, que o Senhor possa derramar sobre nós o teu Santo Espírito, Pai. Porque sem a força do alto, somos completamente incapazes. Que dia a dia, Pai, possamos estar unidos a Ti, em comunhão, em devoção, para que dia a dia possamos tomar a nossa cruz e morrermos para o nosso eu. Aqui, Pai, simbolicamente, o Senhor lê os corações, sabe aqueles, Pai, que estão crucificando neste momento a si mesmos. Aceita, Pai, este nosso sacrifício. Aceita cada coração que sinceramente esteja aqui disposto, Pai, a Te seguir em tudo, a abandonar o velho homem, a abandonar seus desejos, abandonar tendências hereditárias, abandonar tentações, alvos não alcançados, metas não cumpridas, mas que possamos depor tudo isso diante do Teu altar. Pai, não queremos mais viver uma vida de montanha-russa, essa vida de querer fazer o bem e não termos força, não conseguimos cumprir com a Tua lei, que é boa, que é santa e justa. Pai do céu, derrama Teu Santo Espírito sobre a Tua igreja. Abençoe a cada alma, a cada pessoa aqui de Antônio Carlos, a cada membro que está aqui nesta congregação. Abençoe também este templo para que seja como um farol a iluminar aqui nessa cidade, atraindo mais pessoas para Ti. Para que em breve, Pai, este mundo possa acabar, para que o Senhor possa voltar nas nuvens do céu e estarmos finalmente por toda a eternidade com Cristo Jesus. Este é o nosso maior sonho, o nosso maior desejo. Que o Senhor possa nos abençoar para que nenhum dos que aqui estão se perca, Pai. Abençoe o restante deste sábado. Abençoe também a programação que teremos logo à tarde, às 13h30, que o Senhor possa trazer o Teu povo novamente até aqui. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus os abençoe.